comigo nesta tarde a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, nós leremos versículos de número 16 e versículo de número 17. Lucas, capítulo 14, versículos 16 e versículo de número 17. Estas palavras tão profundas do Senhor, porém, isto é Jesus. Ele lhe disse, aquele líder fariseu, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou ao seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, dizendo, disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa-me ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. Estas palavras do versículo de número 17. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos seus convidados, vinde, que já está tudo preparado. O título desta mensagem nesta tarde é a respeito de desculpas que as pessoas oferecem para rejeitar a Deus. Desculpas para rejeitar a Deus. Bem, esse texto da palavra de Deus é a respeito daquelas desculpas que todos nós forjamos para deixar Deus de fora da moldura. São textos, ou esse texto em particular, que revela a dureza do coração humano. Bem, aqui está uma parábola do Senhor Jesus Cristo. Uma parábola tremenda, queridos amigos, e uma parábola que é dita em resposta a uma questão de um dos líderes dos fariseus. Uma questão que foi levantada no contexto de uma ceia, de uma refeição em que ele, o Senhor Jesus Cristo, ali estava junto com aqueles convidados. Veja o versículo de número 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que tudo já está preparado. Bem, aquele homem levantaram uma questão ou fizeram uma afirmação diante do Salvador. E a sua afirmação foi de maravilhamento aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia dito em versículos anteriores. E ele diz ao Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, feliz, bem-aventurado é aquele que se encontrar no céu um dia e poder estar com o teu povo, os justos, e se esbanjar, assim por dizer, daquelas coisas gloriosas da eternidade. E a resposta do Senhor Jesus Cristo, em linhas gerais, foi a seguinte, sim, muito bem. Bem-aventurados que entrarem no reino de Deus, mas quem entrará no reino de Deus? Quem serão aquelas pessoas que estarão ali e entrarão no reino de Deus? O versículo de número 24 mostra isso, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Sim, feliz aquele que entrar no reino de Deus, mas quem estará ali? Quem entrará ali? E essa parábola do Senhor Jesus Cristo é para responder a esta pergunta, é para informar aquele homem, todos aqueles ouvintes, sobre esta verdade, que antes de pensar sobre o céu e sobre as maravilhas do céu, ou como será o céu, eu devo buscar me assegurar, por meio do caminho de salvação que Deus providenciou, que eu estarei no céu, que eu entrarei ali, que eu terei lugar no céu. E esse, queridos amigos, estar no céu, quem será salvo, quem entrará no céu, é um dos grandes e gloriosos temas da palavra de Deus, a Bíblia. Como ser aceito por Deus? Como um homem, uma mulher, um pecador pode ser recebido por um Deus santo, ter um lugar no céu, poder adorá-lo, poder andar com Ele, ter respostas à minha oração e, por fim, então, um lugar na eternidade com o Criador. E essa parábola do Senhor Jesus Cristo, ela toca nesta questão. Bem, esta parábola, deixe-me dizer logo de início, é uma parábola de advertência. O Senhor Jesus Cristo está advertindo sobre o perigo da procrastinação espiritual, o perigo de deixar para depois o chamado do Evangelho, o convite de Deus ao arrependimento e à fé,
O perigo de colocar o evangelho de lado e rejeitar o chamado de Deus ao arrependimento e escolher este mundo e o pecado e rejeitar o chamado de Deus, o comando de Deus a ir a Ele, o comando de buscar a salvação e o perdão que há em Cristo Jesus. E em sua parábola, é maravilhosa esta parábola. O Senhor Jesus Cristo, Ele descreve aqui um certo homem, versículo 16, porém, Ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Provavelmente este homem da parábola do Senhor Jesus Cristo é um homem muito rico. Talvez uma sociedade agrária como a Palestina, Israel, fosse um homem proprietário de muitas terras, porque terra significava bens, status social, riqueza. E este homem é apresentado aqui na parábola do Senhor Jesus Cristo como um homem muito benevolente. E ele organiza uma grande ceia, isto é, um jantar à noite, um banquete. É uma grande ceia por conta do número de convidados, muitos convidados, muitas pessoas. Um grande jantar, uma grande recepção, um grande banquete. E ele convida tantas pessoas para a sua ceia. E essas pessoas, em particular, convidadas, provavelmente eram inquilinos, eram arrendatários que viviam e trabalhavam em suas terras. Pessoas que tinham recebido a graça, o favor daquele homem de viver na sua terra, trabalhá-la e tirar uma porção generosa para eles e sua família. E aquelas pessoas que viviam, assim por dizer, sob a sua sombra, foram amavelmente chamadas para estar em sua presença e participar de um grande banquete. Bem, o costume daqueles banquetes na antiguidade, na Palestina, era o seguinte: as pessoas eram convidadas pessoalmente alguns dias ou semanas em antecedência, e então no dia do banquete aconteceria um chamado final, pessoal. Está aqui no versículo de número 17. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Bem, um chamado final foi feito. Mas nós lemos, surpreendentemente, que um após o outro começa a recusar e a colocar de lado o convite e o chamado daquele senhor. Inicialmente, semanas antes, quando eles receberam um convite, assim por dizer, eles aceitaram de bom grado. Talvez por educação, balançaram a cabeça e disseram que sim, estarei lá. Mas no dia em que a ceia estava pronta, no dia em que o banquete estava pronto, sendo chamados a comparecer, eles começam surpreendentemente, um após o outro, a recusar e a colocar de lado o chamado para ir à ceia. Está aqui no versículo 18. E todos a uma começaram a excusar-se, a desculpar-se, a colocar de lado, a planejar as suas desculpas, tendo recebido, aceitado o convite inicial anterior, por educação. Então, no dia de serem chamados por vez para irem ali, começaram a planejar as suas desculpas. Bem, qual é o objetivo do Senhor Jesus Cristo com esta trama, com esta parábola tão bem produzida, organizada? O objetivo deles é este, marque isso, dele é este. É ilustrar como nós, como homens e mulheres, lidamos com o nosso Criador. Como nós lidamos com o chamado de Deus a buscá-lo. Deus, ele é representado aqui nesta parábola, obviamente, como este homem rico, como este homem generoso, este homem bondoso, este homem prodigioso. E os convidados representam seres humanos, cada um de nós, somos nós, estas pessoas que são continuamente chamados por Deus a buscá-lo enquanto há tempo, a nos arrependermos de nossos pecados. Homens e mulheres que habitam no mundo de Deus, na terra de Deus, e que são beneficiados por Deus. Nós respiramos o seu ar, nós nos alimentamos do seu mundo, nós vivemos em seu planeta, nós temos todas as coisas providas por Ele, nós vivemos, assim por dizer, sob a sua sombra. E essa grande ceia é maravilhoso. Esta grande ceia é o chamado de Deus a homens e mulheres perdidos para um relacionamento com Ele. Esta grande ceia é a provisão de Deus para a salvação de pecadores e todas as bênçãos e todos os privilégios que advêm do arrependimento de pecados, do buscar e conhecer a Deus pela conversão. E o convite aqui, meus queridos amigos, é o chamado, a oferta livre, a oferta gratuita
da salvação de Jesus Cristo dada a todas as pessoas. E, obviamente, há tantos outros símbolos aqui. Estes servos certamente são aqueles que pregam o evangelho da graça redentora, aqueles que também experimentaram a bondade do seu Senhor e que vivem com Ele e andam em sua presença e saem por todas as partes, chamando homens e mulheres ao arrependimento, a virem a misericórdia de Deus, a virem o seu perdão, a virem ao amor de Deus e ao relacionamento com Ele. E a recusa dessas pessoas e a desculpa forjada representa, sem sombra de dúvida, o nosso desprezo ao convite de Deus para a vida eterna. A maneira como nós ouvimos, analisamos e lançamos fora o chamado de Deus dirigido à nossa mente, à nossa alma, de buscá-lo, de conhecer o nosso Criador. Aqui estamos nós representados, e nesses 3 homens, nessas 3 desculpas esfarrapadas, nós somos representados, cada um de nós. Bem, o convite de Deus. O que é este chamado, este convite de Deus? Cada um de nós recebe este chamado de buscar a Deus em vários momentos da vida. Muitas vezes, ao longo da nossa vida, mesmo antes de ouvirmos o Evangelho na Bíblia pela primeira vez, ir a um culto, abrir a Bíblia em casa, ouvir um sermão evangelístico na internet, mesmo antes deste, digamos, convite oficial, há muitos convites, não é? Há muitos chamados de Deus para buscar a Ele. Este chamado, Ele nos encontra muitas vezes na juventude, na infância. Há um chamado instintivo dentro de nós. Há um instinto dentro de todo homem e mulher criado por Deus, de que há um Deus, de que Deus é real, de que Ele não é mera fumaça, energia, uma força, de que há um Criador pessoal, de que Deus, um ser inteligente, criou um mundo inteligente e um homem inteligente, colocou este homem neste mundo inteligente para que por sua mente e razão ele pudesse estudar esta natureza inteligente criada por Deus e chegar à conclusão lógica de que este mundo não poderia ter vindo pelo acaso, pela mera chance, a cega chance, mas de que há um Criador, uma inteligência maior, há dentro de cada um de nós um instinto para a eternidade, que a vida não se conclui aqui, que a vida não é meramente comer, se alimentar, dormir, certos prazeres passageiros, que há algo mais em nossa existência. Há um instinto dentro de nós, e esse instinto na consciência, na alma, de que há um Criador, é um mensageiro de Deus dentro de nós, dizendo: eu devo buscar o meu Criador, eu devo buscar conhecer o propósito para o qual eu fui criado, o porquê eu estou aqui, o que há além desta vida. Então, queridos amigos, há este chamado que vem em nosso caminho em várias épocas de nossa existência, na infância, na adolescência, na juventude. Há mensageiros de Deus, há tantos mensageiros. A enfermidade, por exemplo, é um desses mensageiros que me informa que a vida é breve, que eu não irei viver neste mundo para sempre, mas que eu possuo uma alma. Acidentes, perigos, a morte, todas estas coisas mostram a fragilidade da vida. Às vezes, talvez você experimentou isso, alguém parte, um amigo, um familiar, e de repente você sente, não é, a tristeza da morte. Nós não fomos criados para morrer. A morte é o resultado do pecado, e esse mesmo também é um mensageiro da eternidade, dizendo: o meu tempo chegará, e eu devo buscar o meu Criador e a reconciliação com Ele. O convite de Deus, o chamado de Deus ao arrependimento, a fé nele, a buscá-lo de todo o coração, vem a nós de tantas e tantas maneiras ao longo da vida. E então chega o dia quando aquele convite para viver ao arrependimento e à fé nos é dado de uma maneira direta, clara e precisa, quando nós pela primeira vez talvez ouvimos o Evangelho e nós percebemos então a nossa necessidade. Alguém nos convida a ouvir a palavra de Deus, uma mensagem como essa na internet, ou você abre a Bíblia ou lê um material evangelístico que te fala da palavra de Deus, sobre tua condição diante de Deus. Você descobre verdades na Bíblia que nunca tinha ouvido e entendido, mas que estão de acordo com o teu ser, com tua natureza e a tua condição existencial, que nós somos pecadores. Daí o vazio que há dentro de nós, daí a razão por causa da miséria, o porquê da miséria neste mundo, da corrupção, da malícia, da morte, da tragédia. Então você ouve o Evangelho pela primeira vez e nós percebemos a nossa necessidade, e o Evangelho então expõe o nosso pecado, e aqui está o convite: vinde, o chamado ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. E nesse momento, observe a gradação aqui, e é neste momento, quando nós recebemos, assim por dizer, o chamado oficial do Evangelho, direto da palavra de Deus,
quando nós começamos a planejar as nossas desculpas para rejeitar a Deus, para colocar de lado o chamado do Evangelho, para fugir de Deus, para empurrá-lo de lado. E isso é claramente ilustrado nesta parábola. Primeiro, um chamado, versículo 16. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Semanas antes, nós somos convidados, chamados ao longo da vida, a reconciliar-nos com Deus. Então, versículo 17, a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E é isso que eu estou tentando fazer nesta tarde, dizendo: vinde a Cristo, vá a Ele, tudo está preparado, o Salvador já morreu e já ressuscitou, um caminho de salvação foi aberto. E é neste momento, porque no versículo 18 isso é ilustrado, que todos a uma, nós começamos a excusar-nos, a desculparmos diante de Deus. Veja esse versículo 18 a 20, observe as desculpas forjadas por cada um. Versículo 18, e todos a uma começaram a excusar-se, dizendo, e aqui começam as desculpas. Bem, antes de entrar em cada uma dessas desculpas esfarrapadas, deixe-me lhe dizer o que assemelha cada uma delas, cada uma das três. As semelhanças aqui. A primeira delas é que cada uma dessas desculpas são muito enfáticas. Elas não são desculpas assim leves, elas são incisivas. Há um tom, você consegue ouvir ali no pano de fundo, quase um tom de desprezo, não é? Aquele servo que chama para a ceia. Agora, isso não é algo que você esperaria na vida real. Uma parábola naturalmente exagera de propósito para marcar um ponto. Isso não é algo que você espera na vida real, que uma pessoa benevolente seja rebaixada desta maneira, o seu convite, o seu chamado, que for afirmado antes, agora é desprezado na cara. Até porque ele poderia ser o seu arrendatário, não é? O dono da terra onde você mora com a tua família e trabalha, e você depende dele. Mas o objetivo do Senhor Jesus Cristo aqui, nessa recusa dos convidados, é ilustrar a força da nossa recusa ao chamado de Deus. Talvez nós não digamos abertamente a Deus: Deus, eu não te quero, eu te recuso. Mas a maneira como nós vivemos, a maneira como nós ouvimos, processamos a mensagem do Evangelho e racionalizamos, colocando de lado a palavra de Deus, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos dizendo: eu peço que me coloque de fora, eu peço que esqueça de mim, não estou interessado. O Senhor marca por meio destas respostas a nossa dureza e Ele ilustra a nossa atitude para com Deus. Nós todos, cada um de nós, somos ilustrados aqui, porque é assim que nós tratamos a Deus, de uma maneira que nós não trataríamos um outro ser humano, um chefe, um patrão, um amigo próximo. Nós cortamos a Deus do nosso interesse. Nós lançamos Deus para fora da moldura da nossa existência, para que Ele fique lá e nós vivamos aqui como se Ele não existisse, para que Ele não interfira em nossa vida. E nós cortamos a Deus. E a nossa maneira de lidar com a nossa consciência é suprimi-la, abafá-la, colocando Deus de lado. Mas quem somos nós para fazer isso com Deus? Nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Ele. Nós pertencemos a Deus por direito, e Ele toma tamanho interesse em nós, Ele responde o nosso clamor e oração, e tantas vezes, queridos amigos, nós sabemos que Ele interviu em nossa vida. Você deve a Ele, e eu devo ao meu Criador. Quem somos nós? Somos arrendatários deste mundo, respiramos o ar que Ele criou, andamos sobre a superfície de um planeta tão maravilhoso que Ele criou. Aqui estamos nós, vivendo em seu mundo, vivendo em seu universo, tirando o nosso sustento dessa terra, respirando o ar que pertence a Ele, e ainda assim veio este chamado de Deus a nós, e o que nós dizemos? Não estou interessado. Nós jogamos um balde de água fria no chamado de Deus, e sempre há uma desculpa dentro de nós e na ponta da língua, sempre deixando as coisas de Deus de lado. Bem, há um problema nessa questão. E o problema, queridos amigos, é o pecado. Nós rejeitamos a Deus, mas há um problema: nós esquecemos que nós somos pecadores diante de um Deus santo, e que este chamado de Deus a ir a Ele, a buscá-lo, é, na verdade, primariamente um chamado a encarar os nossos pecados diante de Deus e nos arrependermos e clamar por vida e por salvação, porque todos nós somos pecadores. O pecado é como uma enfermidade, o pecado está dentro de nós e ele é como um câncer que nos levará ao túmulo e à condenação. E você se recusa a ir a Jesus, o médico de almas,
Você se recusa a ir ao médico, querido amigo. Você se recusa a ouvir a voz de Deus. O pecado é como uma prisão, é como estar preso a um vício. Nós precisamos de medidas, de doses cada vez maiores desta droga. E você não deseja ser liberto. O pecado é uma prisão e você não deseja ir ao advogado. O pecado é uma mentira. O pecado é uma ilusão. O pecado é algo que te leva a ser condenado, a viver preso neste mundo, a ser enganado pelo diabo. E você não deseja conhecer a verdade. E você não deseja ir a Jesus, que é o caminho e a verdade e a vida. Querido amigo, você não deseja examinar a tua consciência? Será que essa é a razão por que você põe de lado todo o chamado do Evangelho a examinar o coração e encarar os teus pecados e a se aproximar do teu Criador? Você não quer encarar os teus pecados? Você não quer sentir o vazio da vida e buscar aquele que pode preencher a tua vida com sentido e significado? Essa parábola do Senhor Jesus Cristo reflete cada um de nós individualmente. Todos nós, cada homem e mulher, é representado aqui como alguém que tem rejeitado a Deus de alguma maneira. Como pessoas que têm preferido viver a vida longe de Deus para vivermos os nossos pecados sem que a nossa consciência nos acuse, sem que haja um Criador para colocar o seu dedo sobre a nossa culpa, para podermos fazer aquelas coisas que nos induzem longe de Deus. É por isso que nós nos desculpamos como estes homens. É por isso que nós nos afastamos de Deus e rejeitamos o Evangelho até que seja tarde demais. Veja a desculpa de cada um deles. Todos eles, aqui na parábola, estavam envolvidos com algo para o aqui, para o agora. Não é interessante a maneira como o Senhor Jesus constrói a parábola? Havia algo que ocupava os seus corações. A mente deles estava preso a algo de menos importância. E eles desprezaram, por causa destas coisas, algo de suma e vital importância. É como se você recebesse ou fosse receber alguém importante em tua casa. Alguém importante na sociedade onde você vive, talvez o governador do teu estado. Ele decidisse te visitar e você aceitasse o convite e fosse recebê-lo na tua companhia, na tua presença, na tua casa, entreter aquele homem, ou talvez alguém da tua firma, o teu chefe, o CEO, não? Da tua companhia, alguém que determina o teu futuro, alguém de importância, talvez alguém da tua área de estudo, que criou aí alguma fórmula, alguma arte, algum mecanismo que revolucionou algo e você quer estudar esse homem, ouvir dele, aprender dele, e a pessoa vem então na tua casa, no dia combinado, no dia marcado para te visitar, e ele bate a porta, e alguém vai e diz para você, ele está aí, ela está aí, veio te visitar, e você diga, não, diga para ir embora. Diga para voltar outro dia. Por quê? Eu comprei uma roupa nova. Eu quero experimentar essa minha roupa nova. Quão tolos, quão nécios nós podemos ser. Porque é assim que nós agimos em relação a Deus. Nós rejeitamos o chamado do nosso Criador, quando Ele fala às nossas almas, pela consciência e pela verdade, que nós somos pecadores diante dEle e que há um dia de prestar contas e Ele vem a nós com misericórdia e bondade, chamando ao arrependimento, chamando a buscar o seu Filho que Ele enviou a este mundo para salvar pecadores. Nós dizemos a Ele, não, eu estou preso a algo desta vida agora, algo pequeno, algo material, algo egocêntrico da minha vaidade e do meu prazer, manda Ele embora. Eu evito, eu coloco de lado. Mas quem somos nós e a quem nós estamos desprezando? Nós estamos desprezando a Deus, um Deus pessoal, um Deus que pode ser de fato buscado, estudado e conhecido, um Deus que se revela. Não é um Deus impessoal, abstrato, uma teoria, é um Deus que fala e se comunica. Querido amigo, cada um de nós somos seres racionais e pessoais. Deus não poderia ser uma fumaça, uma energia, porque se eu possuo pessoalidade, Ele também deve possuir, senão eu seria superior a Ele. Deus que me chama a conhecê-lo e a ter um relacionamento real com Ele, e entender o significado da minha vida, da minha existência, como Ele comunica na sua palavra, e orar ao meu Criador, e ter as minhas orações respondidas, e ter a minha vida preenchida de significado e de sentido. E é um Deus de amor também, um Deus de poder e um Deus de misericórdia, e para você isso não é nada, e esse convite para a vida eterna, para o relacionamento com Ele, um convite para viver
Nós recusamos. Mas esses arrendatários teriam que encarar o seu Senhor no dia seguinte, mais cedo ou mais tarde. E nós teremos que nos apresentar diante do nosso Criador. A palavra de Deus diz que Deus determinou um tempo, um momento e um dia, quando nós haveremos de deixar para trás esta vida e tudo o que nós construímos e subir à presença dEle para encará-lo, para prestar contas a Deus. E o único meio, amigo, para estar preparado para se encontrar com teu Criador é por meio de Jesus Cristo, o caminho que Ele abriu para o céu. Por meio daquilo que o Salvador, o Filho de Deus, veio fazer neste mundo. Você sabe o que Jesus Cristo veio realizar e alcançar neste mundo? Jesus Cristo nasceu aqui para morrer. Ele desceu do céu e tomou um corpo humano para que pudesse morrer como um sacrifício no lugar de pecadores. Ele tomou um corpo e uma natureza humana para viver neste mundo como homem, sob a lei de Deus, para vivê-la, amá-la e cumpri-la e representar pecadores diante da lei de Deus, diante do Pai. Ele não veio para dar um exemplo. Se alguma coisa que angustia o meu coração e sempre angustiou no passado, foi ouvir esses dizeres, aquilo que as pessoas dizem, Jesus veio para dar um exemplo. Não há nada mais angustiante do que imaginar que Jesus Cristo veio para dar um exemplo, porque Ele viveu uma vida perfeita. Eu não posso viver uma vida perfeita, Ele nunca pecou. Que exemplo é esse que eu não posso alcançar e agradar a Deus quando eu nunca posso? Porque eu sou um pecador. Ele não veio para dar um exemplo de como ser salvo, Ele veio para salvar pecadores. Ele fez isso vivendo uma vida perfeita para representá-los diante de Deus, isto é, pela sua justiça, pelos seus méritos, e ao oferecer a si mesmo voluntariamente para morrer, Ele entregou a sua vida para sofrer a punição no lugar de pecadores. A minha culpa, o meu pecado. Ainda que eu pudesse, isso é impossível, parar de pecar hoje e nunca mais pecar até o final da minha existência. Ainda há atrás de mim um registro, uma montanha imensa de pecados pelos quais eu devo pagar. E a Bíblia diz que o pagamento, o salário do pecado é a morte, é a condenação. Foi por isso que Ele recebeu a morte e a condenação da lei de Deus sobre o seu corpo e a sua alma, para vencer a morte ao terceiro dia, tendo sofrido no lugar de pecadores. Você entende agora? Ele veio para morrer e salvar. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo Salvador, o único meio de estar preparado para se encontrar com o teu Criador. Não é por meio da religiosidade, é por meio dos méritos de Jesus Cristo Salvador, reconhecendo o meu pecado, encarando a minha vileza e minha alienação de Deus e buscando dele o perdão pelos méritos de Jesus Cristo, por meio, através do Salvador. Queridos amigos, veja as desculpas esfarrapadas de cada um desses homens. Aqui está a primeira delas, versículo de número 18, veja comigo. E todos, a uma, começaram a escusar-se. E aqui está. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, uma terra, uma fazenda, uma gleba de terra arável, frutífera. Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado, por desculpado. Que desculpa fraca, que desculpa superficial, tão irracional. A pessoa percebe, ou melhor, prefere se passar por boba, por tola, do que dizer a verdade, dizer logo, não estou interessado, eu não quero ir naquele lugar. Certamente alguém que compra uma terra, uma fazenda, bem, você esperaria dessa pessoa que a pessoa fosse ver a terra antes de assinar o contrato, que a pessoa fosse examinar a terra antes de comprar, de pagar por ela, fosse conhecer o terreno primeiro. É um terreno cultivável, é possível, é muito ácido, é possível plantar aqui, a grama o suficiente, é muito duro, é muito pedregoso. Você imagina alguém comprar uma fazenda, uma grande quantidade de terra, gastar um sumo imenso de dinheiro e só depois ir ver a terra. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por desculpável. Que desculpa injustificável. A pessoa prefere se passar por tola para conseguir recusar o convite. Ninguém compra uma fazenda, uma gleba de terra, antes de conhecer cada metro quadrado dela. Ninguém compra um terreno sem antes olhar. Mas essa foi a desculpa deste homem.
Talvez não soe tão forte, tão irracional aos nossos ouvidos essa ilustração da antiguidade, mas se você puder trazê-la para os nossos dias, é como se alguém dissesse o seguinte: me desculpa, eu não posso ir. Por quê? Bem, porque eu comprei uma casa pelo telefone, sem olhar a propriedade, sem saber se ela presta, se há divisões internas, como essa é uma garagem, e eu já paguei, eu já assinei o contrato, e agora eu preciso ir lá ver se tem um quarto, se tem 3, se tem garagem, se não tem 3. Não tem garagem? Que coisa horrível, que coisa que, desculpa, imbecil. Mas é isso que ele está dizendo. Comprei uma terra, e agora preciso examiná-la. E o Senhor Jesus Cristo, Ele põe nesses termos exagerados aqui, para mostrar o ponto irracional e patético que nós conseguimos chegar para rejeitar o chamado de Deus. Mas, ó amigos, as nossas desculpas são tão semelhantes a essas. Oh, eu sei que eu devo buscar a Deus, eu sei que eu sou um pecador, eu não estou preparado, mas eu estou envolvido em meus estudos agora, eu estou envolvido em minha carreira, e este é um momento específico em que eu posso subir no patamar da minha carreira. Eu não posso buscar a Deus, eu não posso estudar a Bíblia, eu não tenho tempo para ir e ouvir o Evangelho, e sentar e abrir a palavra de Deus, eu não tenho tempo para esse convite, mas Deus não te chama e não te convida, e não diz que você deve abandonar os teus estudos, nem a tua carreira. Você nunca encontra isso na palavra de Deus, mas Ele diz que você deve buscá-lo como você está, no momento em que você se encontra para o perdão, para a salvação, para uma nova vida. Ele não te pede que você abandone o teu trabalho, o teu talento, a tua família, as tuas coisas. Oh, mas eu não consigo deixar de praticar estas coisas que desagradam a Deus. Você quer dizer, eu não desejo parar de pecar? Não é isso que você quer dizer? Mas o chamado a ir a Deus, querido amigo, é ir a Ele em teus pecados, é se aproximar do Salvador com a tua culpa. Esse é um chamado para o perdão. Você nunca conseguirá por si mesmo parar de pecar contra o teu Criador e ferir a tua consciência. Você é chamado a ir a Ele para ser liberto, perdoado e transformado, a ir a Jesus que veio a este mundo para lidar com o problema do pecado. Eu me pergunto se este é o caso de algum amigo nesta tarde, ouvindo esta mensagem. Os teus interesses pessoais são colocados em primeiro lugar acima de tua necessidade espiritual. E talvez você diga a si mesmo: se eu puder reconciliar os meus interesses pessoais e ter a Deus ao mesmo tempo, então eu quero, está tudo bem. Se eu posso ter os meus pecados, a minha vida de autoindulgência e o perdão e o amor e o sorriso do Salvador, está tudo bem. Mas se não, eu não estou interessado. Se eu tenho que colocar a Deus em primeiro lugar, eu creio que isso não é para mim. Perdoe-me, peço que me desculpe, que me excuse. Se eu tenho que desistir desta vida de indulgência e de egoísmo, eu não estou interessado em Jesus Cristo. O máximo que eu quero de Jesus Cristo em minha vida é uma tatuagem com o nome dele em algum lugar, para que eu ande por aí, como se eu estivesse vacinado por Jesus. Se eu tenho que desistir da minha indulgência, da minha imoralidade, do meu egoísmo, eu não estou interessado. Se eu tenho que ir a uma igreja de vez em quando, tudo bem. Se ter a Jesus é abrir uma Bíblia em casa, no Salmo 23, e ir numa missa, num culto de vez em quando, tudo bem. Mas se eu tenho que renunciar o meu ego e a minha vida de pecados e as minhas mentiras, isso não me interessa. Peço, Senhor, que me deixe de lado. Deixe-me viver a minha vida. Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Aquele homem colocou bens e cobiça e buscas materiais em primeiro lugar em sua vida, e há milhões de pessoas cuja prioridade em sua existência, queiram elas afirmar ou não, as suas vidas mostram e testificam isso, que a prioridade de suas vidas é o seu trabalho, é a sua carreira, é a sua conta bancária, é uma casa, o consórcio, a roupa, o objeto de consumo, o fim de semana, a saidinha, os prazeres que eu vou ter. A minha mente é conduzida por isso ao longo dos anos, as décadas, e eu vivo para isso, e correm como tolos, se esquecendo que nada levarão para a eternidade, que nada irá satisfazer a alma, e que deixarão tudo para trás. Talvez você entre neste mundo, você entra neste mundo, mas talvez se esquece que você não levará nada deste mundo. Se você não é pessoa que buscou a Deus, querido amigo, tudo o que você levará é a tua culpa na consciência, que um dia irá gritar contra você na presença do teu Criador.
Mas se você é uma pessoa que buscou o Salvador, você leva contigo perdão e um certificado em teu coração para apresentar diante do teu Criador o perdão de Deus, a certeza de vida eterna. Que desculpa terrível para não buscar a Deus, migalhas de prazer, bens passageiros, coisas que aos poucos não irão te satisfazer. Que desculpa terrível. Mas aqui está uma segunda desculpa no versículo de número 19. Ouça comigo. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. Bem, o que está por trás desta desculpa para rejeitar a Deus é o seguinte: é o prazer colocado em primeiro lugar como prioridade pessoal. Aquele homem da primeira desculpa, que comprou uma terra, uma gleba de terra, ele colocou bens, coisas acima de sua alma, coisas materiais. Este homem, por sua vez, ele coloca o prazer, o deleite em primeiro lugar. Não é maravilhosa a psicologia do Senhor Jesus Cristo? Como Ele conhece os homens, como Ele conhece as coisas que nos mantêm longe de nosso Criador. Uma junta de bois, comprei 5 juntas de bois. Você sabe que uma junta de boi não é 2 bois, touros, colocados junto com um jugo em cima. Uma junta de boi era muito importante na antiguidade, as sociedades eram agrárias, baseada no cultivo, na plantação, na criação. E uma junta de bois servia para tração. Uma junta de boi na antiguidade era como um trator. Se você é um fazendeiro, um agricultor, um trator é um equipamento fundamental. Uma junta de boi arrastava lenha, puxava um carro de boi, puxava o arado no campo, e 5 juntas de bois, 5 juntas de bois, era tremendo, era perfeito. 5 juntas de bois naquele contexto. É como hoje, para hoje, um agricultor comprar um trator potente, um New Holland, um John Deere, algum daqueles tratorzão, já viu, grande, que o motorista lá dentro é pequenininho, que faz todo tipo de coisa, ou uma colheitadeira daquelas que você dirige ali por uma drone, por um controle remoto, que funciona à noite, que funciona em qualquer horário, poderosa. 5 juntas de boi, daria para você fazer muita coisa, não é verdade? E para um agricultor como aquele, imagine pular de uma junta para 5 juntas, sair de um mero tratorzinho para um tratorzão, era uma coisa maravilhosa. Eu estou ansioso, eu estou doido para ver esse negócio que acabou de ser entregue aqui. Eu quero testar, eu quero funcionar esse negócio, ver o que ele é capaz. E ter o prazer de ver o meu equipamento, prazer acima de tudo. Experiências, desejos, o chamado para o banquete fica para depois. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por desculpado. Mas está aqui mais uma desculpa esfarrapada. O banquete era uma ceia. O banquete era à noite. Será que ele iria testar as juntas de bois no escuro? Colocar boi para arar o campo de noite, quando você não consegue ver nada? Que tolice! Que desculpa fajuta, esfarrapada, brincando com a inteligência daquele senhor que o convida. Colocar um gado para arar de noite. Aquele homem estava brincando com a inteligência do servo do Senhor. Nem mesmo se importava com a desculpa, ele estava doido para correr, ele estava interessado em seu prazer. E assim somos nós. Nós somos chamados a vir a Deus, mas o fim de semana está chegando, eu vou ter prazer, eu estou atrás de certos bens, eu quero ascender essa classe social, e quando eu estiver este objeto, esta casa com jardim, eu vou ter felicidade, eu vou ter prazer, eu quero isso agora, é isso que me motiva, é isso que me faz levantar e sorrir e me alegrar, prazer acima de bens. Talvez você busque por riqueza. Talvez você busque por um status social, ser alguém na sociedade, comer em certos restaurantes, dirigir certos carros, andar em certos ambientes. Isso move a tua alma. Esse é o motor propulsor que tem te levado ao longo das décadas. E a tua alma, a coisa mais importante da tua existência. E o chamado de Deus a examinar a alma e o coração é lançado de lado. E acima destas coisas é colocado prazer, a busca por bens. A busca por coisas terrenas, com tamanha frequência, não é? A busca por experiências e prazeres diversos, planos, projetos que nos proporcionam entusiasmo, e vem em primeiro lugar em nossa vida.
Jovens são assim na maioria das vezes. A vida passa num piscar de olhos. E ela passa, gasta em busca de tantas coisas. Mas talvez a sua desculpa seja: quando eu alcançar estas coisas, eu irei buscar a Deus. Eu irei ler a Bíblia, eu irei buscar o Evangelho. Um dia eu vou me tornar um crente em Jesus Cristo, mas você não sabe o dia de amanhã. O ontem já não existe mais. O amanhã é um futuro que pode não vir. Você só tem o hoje. E a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus no dia chamado hoje, enquanto nós podemos encontrá-lo, enquanto a voz de Deus, como um chamado e um convite, fala à nossa consciência. Você já ouviu a voz de Deus na consciência? Este chamado dizendo que você é um pecador e que você deve arremendar, consertar as suas coisas com Deus por meio de Jesus. E você lançou de lado, e você coloca prazer em primeiro lugar, somente interessado no final de semana, que roupa eu vou vestir, que prazeres vou encontrar, que viagens vou desfrutar depois da pandemia, qual é o sucesso que eu vou alcançar, que dinheiro eu vou ter na minha conta bancária, a minha liberdade de ir e vir, fazer o que eu quero e não depender mais de meus pais ou de ninguém, ter o meu próprio negócio. Querido amigo, isso tudo é maravilhoso, talvez coisas legítimas, mas o que é isso comparado com a eternidade? O Senhor Jesus Cristo, em um determinado momento, falando com homens e mulheres que colocavam o prazer e bens acima da sua alma, disse-lhes: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, prazeres, bens, classes sociais, poder e tantas coisas, e perder a sua alma? De que adianta? Uma eternidade longe de teu Criador, banido da presença dele no inferno, onde não há vida, onde não há paz, onde não há prazer, onde não há aquele senso de esperar por algo que virá, aquele senso de esperança, um lugar onde não existe gozo, um lugar onde não existe qualquer plano e projeto e tudo aquilo que nesta vida agora te consome e te motiva a ser banido da presença de Deus e trocar o céu e a eternidade por coisas tão passageiras, e todo o convite de Deus e da palavra de Deus colocado para o lado. Será que este é o teu caso? Prazer acima de Deus, prazer acima do chamado para o arrependimento. O convite daquele senhor amigo, veja isso, é maravilhoso na parábola, foi um convite para um banquete. Não é bela a maneira como o Senhor Jesus Cristo ilustra? Foi um convite para estar na companhia de uma pessoa que se importava com ele, para buscá-lo. O chamado de Deus é para pessoas que não merecem, mas é um chamado para a vida, para um banquete, alegria na presença de Deus, uma paz prometida por Deus que excede o entendimento, uma paz que o mundo não pode dar, nem pode tomar de você, a paz que vem com perdão. É um convite, um chamado para um relacionamento com o teu Criador, para entender a vida e por que as coisas são, e ter sentido e propósito em tua existência, e ser levantado, elevado para cima das coisas materiais, que não podem satisfazer e que certamente podem ser tomadas de você. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse o Salvador. Aqui está uma impossibilidade, ganhar o mundo inteiro. Quem jamais irá ganhar o mundo inteiro? Na verdade, ainda que ele passe por tua mão, logo ele se vá. É impossível ganhar o mundo inteiro, mas é possível perder a tua alma. Você não consegue ganhar o mundo inteiro, todo tipo de prazer possível, mas você consegue perder a tua alma, lançando o chamado de Deus de lado, fechando os ouvidos, tapando os ouvidos para a verdade da palavra de Deus, recusando este convite para viver, este convite para ter acesso a Deus, o convite ao perdão de pecados e da culpa, o chamado à libertação do pecado, à vida, ao sentido, à ressurreição dentre os mortos, a poder esperar e saber que quando a luz deste mundo se apagar para você e a luz de um novo dia se acender, você estará assim com o teu Criador e não será banido da presença dele, um chamado à ressurreição e não ao julgamento, a ser transformado por Deus, a receber um novo caráter. Quão completo, é um banquete este chamado, não é?
Não é somente o chamado a ter os teus pecados perdoados, mas é um chamado a ter uma nova vida, e Ele te dará isso, uma vida completa. É um banquete espiritual que é ilustrado aqui. Mas aqui está a última desculpa desse texto. Versículo de número 20. E outro disse: casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. É interessante, essa é a última desculpa esfarrapada. Casei-me, disse este judeu, casei-me com minha esposa, por isso não posso ir. Encontrei uma desculpa. Bem, em Israel, na antiguidade, um homem recém-casado, ele era dispensado do serviço militar por 1 ano. Você percebe a desculpa aqui? Ele não quer ir. Ele tenta se justificar com uma lei que não se aplica ao caso. Esse jovem, ele tinha tempo. Suponho que ele seja um jovem recém-casado. Ele não estava engajado no exército. Certamente a sua esposa seria mais do que bem-vinda, caso aquele senhor benevolente deixaria a esposa daquele homem de lado. Seria uma maneira de desfrutar da lua de mel, não é? De um banquete com outras pessoas agradáveis. Também teria o resto da sua vida para desfrutar com sua esposa. Realmente uma desculpa, não uma verdadeira razão. Uma desculpa. Nós tomamos certas justificativas, às vezes legítimas, e as transformamos em desculpas. O que impede este homem? O que está em seu caminho? São relacionamentos. O primeiro homem coloca bens acima de sua alma e acima de Deus. O segundo coloca prazer acima da sua alma, acima de Deus. E este aqui coloca entre ele o perdão e a salvação. Pessoas, relacionamentos. Casei-me com minha esposa. Peço que me desculpe. E quantas pessoas têm tapado seus ouvidos ao chamado, ao convite de Deus para a eternidade por causa de relacionamentos. Oh, o que os meus amigos dirão? Eu estou acostumado a ouvir os meus amigos a fazerem chacota de crentes e da Bíblia e de igreja, e rirem, fazerem chacota e apontar. E na Bíblia, eu leio e aprendo que aqueles que buscam o Senhor talvez sejam rejeitados. E o que as pessoas vão falar de mim, os meus amigos na escola, no trabalho, eles vão rir de mim, eles vão desdenhar, eles vão fazer piadas. E o que os meus amigos pensarão então, se disser a eles que eu não quero mais este estilo de vida desagradável a Deus. Eu não quero mais viver na mentira e falar mentira e praticar a mentira e transformar a mentira em um esporte, ter prazer da mentira, e que eu não quero mais esta vida egocêntrica, cheia de gabação, e eu não quero mais a maledicência, o ciúme, meus lábios e esses meus vícios, eu quero lançar fora esta vida de autoindulgência sensual, egoísta. Se eu disser a eles que eu aprendi na Bíblia que tudo isso é desagradável a Deus, se eu disser a eles que eles estão vivendo também uma vida errada diante do seu Criador, eles vão me desprezar, eles vão me desdenhar, eles vão me colocar de lado. E o perigo de eu perder algum benefício, talvez no trabalho, eu tenho um grupo de amigos que me ajuda, e todos eles são imorais, e todos eles rejeitam a Deus. Alguns que dizem crer em Deus, mas são pior do que aqueles que dizem crer em Deus. Não crer em Deus, perdão. E a minha família? Que será de mim na minha família? A minha família que diz ser religiosa e que diz crer em Deus, mas que vive e se comporta todo dia como se Deus não existisse, como se Deus não fosse santo, como se Deus não soubesse as coisas que nós assistimos em casa, falamos em casa contra as outras pessoas. O que eles vão fazer comigo quando eu deixar de lado os meus ídolos e as minhas crendices supersticiosas e me aproximar de meu Deus, de Jesus Cristo e da luz e da verdade da palavra de Deus, e crer que a salvação é somente pela fé em Jesus, pelo arrependimento, e não por meio de ídolos e santos e procissões e de boas obras, que é necessário arrependimento de pecados. O que será de mim? Pessoas, relacionamentos no lugar do perdão e da salvação. Você percebeu uma diferença na resposta deste último homem? Cristo mudou no finalzinho propositadamente. Os dois primeiros dizem: estou fazendo isso, por isso peço educadamente que me desculpe, por favor, não posso ir. Não me desculpe. Mas este último, ele não diz nada do tipo, parece que é algo mais seco, não é? Algo mais direto. Casei com minha esposa, olha, não posso ir. Mas isso é um eufemismo. Vocês sabem o que é um eufemismo? É diminuir a força de algo. É uma desculpa para não dizer a verdade. Ele diz: eu não posso ir.
Mas o que ele deseja dizer e tem medo é: eu não quero ir. Eu não quero ir. Talvez essa tenha sido a sua resposta ao chamado de Deus. Eu não quero ir. Eu não quero perdão. Eu rejeito estas coisas. Eu prefiro o meu pecado, a minha vida. Uma rebelião aberta contra teu Criador, rejeitando abertamente. Amigos, entenda, essa não é apenas uma questão de crer em Deus ou não crer em Deus. Esta não é uma questão apenas de crer e buscar a Deus. Talvez você pense consigo mesmo: olha, eu creio em Deus da minha maneira. Eu não descreio de Deus. Crer em Deus não é difícil. A Bíblia afirma que até os demônios creem em Deus. Aqui na palavra de Deus, no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo de número 19, nós lemos estas palavras. Observe, talvez seja para você: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. E talvez estes demônios creem mais do que você, porque eles se estremecem diante da verdade de que Deus é santo e você nem ao menos treme, nem teme desprezar o teu Criador. Eles creem em Deus, estremecem, mas eles não se arrependem. Você aqui é igualado a um demônio, talvez. Será que este é o teu caso? Não é somente uma questão de dizer eu creio em Deus e um dia eu vou buscá-lo. Essa é uma questão de arrependimento de pecados. Os demônios creem na existência de Deus, mas eles não se arrependem. Arrepender-se é buscar a Deus por meio de Jesus Cristo. E a única maneira de se aproximar de Deus é por meio de Jesus Cristo. Se você busca a Deus, Ele aponta para o seu Filho amado, Jesus Cristo, Salvador. Buscá-lo por causa da nossa condição, querido amigo, você deve buscá-lo enquanto há tempo. Você deve encarar os teus pecados e não rejeitar mais a voz do teu Criador e se aproximar dele enquanto há tempo. Aqui está a ternura do Salvador, a misericórdia do Salvador. Uma parábola tão simples, tão singela para nos despertar ao nosso estado. Você deve encarar os teus pecados enquanto há tempo. É maravilhoso, não é? Ele coloca este chamado ao arrependimento como um chamado a vir a um banquete. Mas entenda isso. O caldo da cana é o resultado da cana moída. E o banquete é o resultado do arrependimento. A paz é o resultado da confissão de pecados. O cessar da guerra é o resultado do levantar a bandeira branca, do pedir o perdão. Todas as bênçãos de Deus para um homem e para a mulher é resultante de encarar os meus pecados. O Espírito de Deus primeiro dá a um homem um cálice de amarguras antes de dar a ele um cálice de doçuras. É necessário clamar, reconhecer e me envergonhar. Isso envolve tremor e lágrimas e vergonha e pedir, bater na porta e dizer: Senhor, eu sou esta pessoa suja, esta pessoa fria, esse religioso ignorante. Eu sei em minha consciência que eu não estou reto diante de ti, mas eu tenho abafado estas coisas. Antes do perdão vem a convicção de pecados. Há uma advertência nesta parábola, eu devo concluir aqui. Você se recorda que eu disse que é uma parábola de advertência? Veja esse versículo 21 a 24. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Observe agora a advertência: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Se você despreza a Deus continuadamente e manda embora os seus mensageiros continuadamente e recusa examinar o teu coração e ouvir a voz da consciência em relação aos teus pecados e à tua necessidade, e segue protelando o chamado de Deus e a declaração da palavra de Deus de que nós precisamos de perdão mediante arrependimento e fé no Salvador, o que Deus declara a respeito de você está no versículo 24: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Há um tempo específico para buscar a Deus, e esse tempo é quando Ele está falando à tua consciência. Se você endurece o teu coração, é muito provável que Ele te rejeite ainda nesta vida.
Um convite tantas vezes desprezado leva ao desprezo daquele que convida. Se você segue dizendo mais tarde, agora não, chegará um momento em que você mesmo não desejará mais e a tua consciência espiritual será tão tomada pelo teu pecado e por esta vida que você não sentirá mais nenhum desejo, nenhum apelo, nenhuma vontade de vir a Deus, e Ele terá endurecido o teu coração. Há um tempo específico e há um momento e há um dia quando você não poderá mais pleitear diante do teu Deus. Não seja tolo. Não imagine que você poderá chegar diante de Deus e jogar uma conversa nele e dizer: mas a pessoa no mundo e a igreja. Você estará calado diante do teu Criador e a tua consciência estará te acusando, tendo registrado todas as coisas que você fez diante dele. Não haverá debate no dia de julgamento. O tempo da salvação é hoje, amigo, é agora, é enquanto ele te chama ao arrependimento, à fé. Por que você recusaria o chamado de Deus em tua vida? Por que você protela esse chamado? Pense sobre o Senhor Jesus Cristo. Que mais faria o que Jesus Cristo fez? Tudo o que Ele toma de você é o teu pecado para te dar uma nova vida. E você quer se livrar disso, não quer? E de tantas coisas. Quão nécio, quão tolos e ignorantes nós somos. Há alguém neste mundo, há algo nesta vida, há uma experiência nesta jornada que seja melhor do que isso? Qual foi a tua maior experiência na tua vida? Deixa-me colocar nesses termos. Foi quando o teu filho nasceu? Foi quando você se casou? Foi maravilhoso, não foi? Quando você se graduou, talvez na universidade, pegou aquele diploma daquele curso? Qual foi a maior experiência que marcou e você volta a pensar, a escolha de uma carreira, recuperar-se de uma enfermidade demorada e difícil? Foi o teu casamento? Não há maior experiência, eu te garanto, dos que buscar de uma maneira intencional, consciente, racional na Bíblia, conhecer a Deus e experimentar em teu ser, nesta vida, o perdão de Deus. E a vida de Deus descer para dentro da tua alma, uma nova vida. Não há nada maior. Eu poderia gastar todo dia tentando ilustrar isso aqui, mas seria como tentar ilustrar a vida no ar aberto para um peixe dentro da água. Você precisa por si mesmo experimentar isso. Não há nada maior e melhor do que receber e aceitar e ouvir e responder ao convite para viver do Salvador, um convite para um banquete. Você não pode desprezar isso, querido amigo. Despreze o Salvador nesta vida e você será rejeitado por Ele na eternidade. Deixe o teu preconceito e a tua ignorância de lado. Esqueça protestantismo, catolicismo, espiritismo. Lembre-se da palavra do Senhor Jesus Cristo. É um convite, um chamado a vir a Ele, não a religião, a conhecê-lo. O verdadeiro cristianismo é Cristo. E ser um cristão é ter um relacionamento com Ele, pelo perdão, pelo arrependimento de pecados e conhecer a Cristo e o seu amor e a nova vida que Ele dá a um pecador. Enquanto há tempo, deixe o preconceito e a ignorância e venha ao perdão, à vida, ao sentido da existência, à liberdade, à certeza de vida eterna que começa nesta vida, com Deus em tua vida, pela salvação em Cristo Jesus. Ouça a voz do Salvador e responda, e se encontre então no meio daquela multidão de milhões e milhões de homens e mulheres que ao longo da história ouviram chamada ao arrependimento e responderam em arrependimento diante de Deus e fé no Salvador e foram salvos, transformados e libertos. É tão simples, querido. Eu não quero complicar. É tão simples ser salvo. Você busca o Salvador, você o encontra em um lugar de arrependimento. Você é salvo e você é salvo para sempre. Vamos orar juntos. Bendito e excelso Deus, Senhor, tão bom e tão gracioso, como nós te agradecemos por esta mensagem de perdão e vida eterna. Olha sobre nós, se somos duros e frios, amolece o nosso coração. Se somos ignorantes, religiosos, abre o nosso entendimento para Jesus Cristo. Se estamos presos em tantos pecados,
Liberta-nos, pois aqueles que o Senhor libertar verdadeiramente serão livres. Senhor, ajuda-nos, dai-nos ouvidos para ouvir a voz da consciência enquanto há tempo, e a responder e a clamar a Ti, mesmo agora, mesmo hoje, a buscar um lugar de arrependimento aos pés do Salvador. Ouve-nos então quando o fizermos, e dai-nos o perdão e a certeza de vida eterna. É o que te rogamos em o nome do Senhor Jesus e para o teu louvor. Amém.